Boa tarde, doutora. Boa tarde, professor. É um prazer muito grande estar entrevistando a doutora Maria Cristina, e a TV Prevê tem um carinho excepcional e uma admiração ímpar pela sua inteligência e por tudo que ela tem conseguido na vida. E nós temos o privilégio de contar nos nossos primórdios aqui com a doutora Cristina fazendo o programa É Direito, junto com o doutor Mandalite, e numa audiência excepcional. E hoje que a TV tem uma abrangência muito maior do que tinha naquela época, está em HD, viu, doutora? Está hoje em HD. Mas nós temos acompanhado a vida inteira a trajetória dessa ex-juíza, hoje desembargadora, inteligentíssima, desde a época quando ela foi fazer seus doutorados no exterior, pós-doutorado na Itália, quer dizer, uma corrida excepcional depois de ter sido juíza do trabalho aqui em Bauru. Quantos anos? 20 anos. 20 anos como juíza do trabalho em Bauru. E como é que é? Agora o judiciário completamente diferente, tudo mais moderno. Como é que é ser desembargadora do Tribunal de Campinas? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você, retornar à casa. Você falou do Mandalite, me deu uma saudade enorme do nosso programa e sinto muita falta daqui. A vantagem hoje de estar no tribunal é que hoje nós só julgamos recursos. Então eu acho que o trabalho é mais interessante. E julgamos num colegiado de 3 a 5 juízes, a de 3 desembargadores, o que dá um certo alívio, considerando a pressão que é o ato de decidir para nós juízes. E o trabalho continua sempre muito grande, bastante sessão, muito processo, muitas atividades administrativas no tribunal, o que é bem mais legal do que numa vara. Qual o motivo da sua presença em Bauru hoje, doutora? Então, em razão deste novo trabalho administrativo, eu me interessei um pouco pela área de gestão estratégica e hoje eu integro o núcleo de gestão estratégica do tribunal e nós estamos encarregados de elaborar o plano de gestão estratégica 2015-2019, já que o plano atual termina em 2014, no final desse exercício. E estamos, então, trabalhando com a metodologia que foi iniciada e é determinada pelo Conselho Nacional de Justiça, e aí a nossa visita, eu e a nossa assessora de gestão, em todas as circunscrições para discutir com servidores, juízes, membros da comunidade que queiram trabalhar na construção desse plano. Cristina, qual a importância desse plano? A importância é nacional, não é só do tribunal, né? É um plano, a estratégia que vai ser fixada para os próximos 5 ou 6 anos, já que o CNJ adotou um plano de 6 anos, o CNJ é 2015 a 2020, o nosso de 5 anos, é definir a missão, a visão de futuro da instituição, os objetivos, as metas, os indicadores. Em resumo, é a elaboração como nós queremos ser daqui a 5 anos, o que é possível fazer, como vamos atingir. Então é hoje uma nova noção de administração pública que veio introduzida em 2008 na gestão do ministro Gilmar Mendes no Supremo e como presidente do Conselho Nacional de Justiça, que trouxe a ideia de trazer alguns conceitos da atividade privada, principalmente nessa matéria de gerenciamento, para o judiciário. Muito bom. Eu vi na mídia você recebendo um prêmio nacional aí dos Fiesp, prêmio de excelência. O que foi esse prêmio? É uma premiação que o Fiesp em São Paulo, com o apoio da Fiesp e da Fraternidade Acalaurência, que é criada para auxiliar o pessoal e os gestores do Fiesp Sul em São Paulo, que premia algumas mulheres que, segundo eles, se destacam na sociedade pelo trabalho, e este ano foi a 10ª edição do prêmio, chamado Prêmio Excelência Mulher. Então, a 10ª edição de 2014, eu contei com a indicação
e fui homenageada na última quarta-feira na Sala São Paulo, eu e mais 99 mulheres. Beleza. Assim, gente famosa que estava presente, fiquei muito orgulhosa, com uma apresentação belíssima da orquestra do maestro João Carlos Martins. Beleza. Foi uma cerimônia muito bonita. O João Carlos Martins é um exemplo para o país de recuperação, de superação, né? Exatamente. Quando nós pensamos que tudo está encerrado, é só ver algum trabalho do maestro João Carlos e dar uma recuperada na vida, não é, Duda? Mas é impressionante. Impressionante. Tem gente que, por muito, muito menos, entrega os pontos, né? Com certeza. Eu vou sair um pouquinho fora da área de trabalho, eu gosto sempre de explorar a sua inteligência, né? E nós vimos o Senado aí vetando abaixar a maioridade no Brasil. Eu não sei qual a tua opinião, mas no mundo inteiro, em lugar nenhum, a maioridade penal é 18 anos. Como é que você, embora o teu setor é outro, como que você vê como juíza? Em primeiro lugar, eu vejo que não é só abaixar a minoridade ou só aumentar a punibilidade que vai resolver o problema no direito penal e no direito processual penal. Acho que a redução da maioridade penal é uma das saídas, acompanhando todas as tendências. Até porque hoje, aquilo que nós imaginávamos que é criança não é mais criança, o adulto continua adolescente, então nós temos uma certa alteração no comportamento da sociedade, né, atualmente. E isso faz com que aquele que nós julgamos menor de 18 anos, que até então não teria consciência dos seus próprios atos, em razão da legislação penal, isso modificou muito. Então, o adolescente, o menor de 18 anos, o pré-adolescente, eu acho que ele tem muita consciência daquilo que ele está fazendo, e daí a possibilidade da redução. Eu, particularmente, sou plenamente favorável. Nenhum país do mundo é 18. Não. Nenhum, é 16, 14, né? Eu acho que nós vamos enfrentar um grande problema, e você que é educador sabe disso, é o que fazer com esses menores e como trabalhar a questão da reinserção social. Que aí eu já, como não é a minha área de atuação, também já veria com uma certa dificuldade. Eu me lembro bem quando você estava fazendo pós-doutorado na Itália. Depois disso, você fez mais algum curso lá fora? Foi um intermediário que eu fiz, passei pela Organização Internacional do Trabalho na Itália. Daí eu fui para Londres, aí eu fui para a London School of Economics e fiz um pós-doutorado em estudos internacionais, especialmente voltado à economia internacional e à inclusão de cláusulas sociais dentro do comércio internacional. Mas já faz tempo. Faz tempo, hein? Faz tempo. Mas e como é que você está vendo, até não só como desembargador, até como... E você é uma educadora, uma professora excepcional de faculdades de Direito. Como é que você está vendo realmente essa tristeza de violência hoje envolvendo principalmente jovens? Eu vejo como tudo sendo uma questão de educação e de cultura. É uma questão, acho que no nosso país, cultural, mas não só o jovem brasileiro. Eu acho que é uma revolução, né? Dizem que com a revolução da informação, que seria uma terceira revolução, está vindo uma outra revolução, uma revolução mais preocupante, em que deixam esses jovens muito conectados no mundo virtual e completamente desconectados de uma realidade social muito mais ampla. Então vejo isso assim de uma forma muito difícil, porque não se sabe o que vai acontecer com essa juventude, essa geração, já nem se fala mais nem geração Y, já está na geração Z, as pessoas que nasceram na década de 90, ainda não, ou na década do ano 2000, que ainda não tem definido um futuro. Acho que pelas próprias incertezas do mundo atual, a incerteza na economia, a incerteza dos grandes polos que hoje estão se dissolvendo, estão se modificando no mundo, né?
e daí a tendência que eu tenho observado também dos jovens em não mais quererem, e aí é a minha área, não querer mais ser empregados, mas uma tendência muito grande ao empreendedorismo. Eu acho que são várias coisas ao mesmo tempo contribuindo para uma formação muito diferente daquela que nós tivemos. Você acha que vai mudar a maneira de contratar? Porque o custo, e ninguém consegue mudar o custo de previdência em cima da folha de pagamento. Tudo quanto é candidato fala que vai mudar isso, eu vejo falar desde a época do Sarney. E ninguém consegue mexer nisso, que eu não consigo entender por quê, né? Você acha que vai mudar isso? Como é que você vê esse futuro? Não vejo com tendência de muita mudança. Eu acho que, ao contrário, a tendência é cada vez mais a proteção social, a proteção aos direitos sociais. Eu acho que as pessoas hoje no Brasil... Mas quem leva o dinheiro é o Estado, não pois é nem, entendeu? Mas o Estado leva para depois passar a mão no dinheiro aí de uma maneira até esquisita, exigiria uma reforma tributária muito grande, né? Os encargos sociais hoje para o empregador realmente são muito altos. Há quem fale em torno de 127% da folha de pagamento, outros em torno de 143%, depende da acho forma que 127 é o número... acho que é o número mais razoável. Razoável. Então os encargos são muito altos. O salário é dobrado. Se o funcionário ganha 5, ele custa mais 5, no mínimo. Quer dizer, e ele não vê esse dinheiro, né? Exatamente. O que mais contribui para a Previdência Social hoje, acho que é o empregador. Mas se você contar em termos de percentuais, o percentual do empregador é muito maior do que o triplo do que o próprio empregado. Exatamente. Mas eu acho difícil, até em razão dessa tendência e o estímulo muito grande que nós estamos vendo ao empreendedorismo, né? A formação de criação de incubadoras, criação de incentivos às startups, grupos de investidores. Eu particularmente faço parte de um grupo chamado Anjos, de ex-alunos da Universidade de Harvard. Nós temos uma preocupação muito grande em trabalhar, em descobrir aonde estão essas pessoas, onde estão esses jovens e tentar ajudar, seja num trabalho de orientação também, um trabalho nós chamamos de mentoring para os que estão agora aí começando. Como é que você está vendo, até como educadora, não é nem como desembargadora, esse terrível aumento de consumo de droga no mundo inteiro, não é no Brasil, né? E agora o aparelho no Brasil, hoje o Brasil é o maior consumidor de crack do mundo. Quer dizer, tem países aí que os Estados Unidos já teve muito mais usuário de crack do que tem hoje, porque vê a desgraça que é o crack, né? Como é que você vê isso? Como é que você está vendo isso daí? Eu estou vendo isso como resultado exatamente dessa nova geração que agrega com ela uma frustração em relação ao futuro muito grande. Eu tomo como exemplo uma pesquisa recentemente vinda também da London School of Economics, sustentando em que esses jovens, o que nós chamamos de geração Y, foram acostumados a ouvir que eles são especiais, que são crianças que nasceram no mundo virtual, já nasceram com a tecnologia, e quando na realidade vão para o mercado de trabalho, não encontram aquilo que lhes foi prometido pela própria vida, encontram uma frustração muito grande. E essa frustração normalmente ela é desafogada ou com drogas ou com outras formas de dependência, né? Então eu vejo isso mais nesse sentido, uma forma de extravasar essa frustração da sociedade. Para onde vai isso? São 2 séculos já reprimindo de maneiras, num momento mais violento, menos violento, e ninguém consegue brecar esse aumento de consumo. Onde nós vamos parar? Sinceramente, eu também não tenho assim grandes propostas de solução. Eu acho que tudo se resolveria muito com a educação. Verdade. Com uma educação pública de qualidade, uma educação privada que nós temos. Você é um exemplo de um grande educador na área privada, mas eu acho muito difícil. A educação pública é muito mais importante do que tudo, muito mais do que nós da privada. Quer dizer, se não tiver uma educação, o grosso é dar na mão deles, né?
Nós não vamos para lugar nenhum, né, Cristina? Não há futuro. Não há futuro. Não há futuro. Não há futuro. Eu vejo com grande preocupação. Eu estou sempre rodeada de adolescentes na família, filhos de amigos, e eu vejo o trabalho muito intenso dos pais para tentarem educar, a tirar essa imagem da sociedade de consumo, que é uma grande preocupação. Você nasce para ser um consumidor e cada vez mais o Estado e a sociedade te estimulando Estimula isso. ao consumo, não só o consumo só de drogas, mas ao consumo da própria compra, né? Da compra desmesurada, sem noção. Eu acho que a escola privada ela tem que ser uma opção democrática de qualidade, né? Ela só pode existir se ela quer segmentos que conseguir ser diferente da pública, melhor que a pública ainda. Mas enquanto a pública não tiver qualidade, nós não vamos ter país nenhum, né? É a privatização de tudo hoje. Claro, tenho dúvida. E você deve lembrar do Dr. Adilson Bassalho, Claro. que foi presidente do nosso tribunal, já falecido, e ele dizia, vai chegar um tempo em que tudo será privatizado. Nós vemos a segurança pública, hoje as empresas de segurança privada, a educação pública hoje sendo substituída pela educação privada. Cresce, a educação Exatamente. privada cresce muito no mundo inteiro. Eu espero só que não privatizem o judiciário. Os presídios lá para a Europa já estão privatizando. Aqui no Brasil, né, nós já temos aqui no Brasil? experiências de privatizações. Acho que, se não me falha a memória, no Paraná já tem uma privada? No Paraná eu sei que tem também cartórios, as serventorias, isso eu sei. Os serventuários privatizados nos cartórios também. Eu acho que deve ser uma tendência hoje. Talvez, sei lá, brecar corrupção, às vezes alguma coisa, né? A diminuição da responsabilidade do Estado. É verdade. Eu acho, né? O Estado cada vez mais deixando de intervir na sociedade, deixando de intervir na economia, ou intervindo de uma outra forma. É verdade. Né? Com o aumento da carga tributária, que é uma intervenção, eu acho que mais violenta de todas, né? Absurdo, absurdo. Você continua São Paulina? Opa! Então, onde você torceu para o seu time perdeu? Eu torci para perder. Agora, o que mais alegra no São Paulino é ver o Corinthians perder. Isso é muito bom, isso é muito bom. Porque eles ganharam tudo que eles tinham de ganhar, já ganharam ano passado. Agora que vem 20 anos de azar para eles, tá tudo 19. Mas ainda falta muito para alcançar o São Paulo. Você tem saudades de Bauru, das suas atividades intelectuais aqui? Muita saudade do trabalho em vara, que é um trabalho muito gostoso, é estafante, mas fazer audiência é muito gostoso, lidar com as pessoas é muito gostoso, eu gosto muito disso, eu estudo muita psicanálise, então eu gosto de trabalhar bem o comportamento das pessoas em audiência, é muito bom. E isso no tribunal se perde, né? O tribunal acaba sendo o ato de julgar de uma forma muito mais fria, né? Sem ter este contato com as pessoas. Isso eu sinto muita falta. Você não tem saudade das suas experiências didáticas por aqui? Muita, bastante. Eu dei aula em vários lugares aqui na região. Tenho muita saudade. Introduzi cursos novos em Marília mesmo, numa instituição que eu lecionei. Introduzi um curso muito bacana no mestrado. Eu tenho muita saudade, mas o tempo absorve muito, o tempo das atividades judiciais me absorve bastante. Você tem vindo muito pouco para Bauru, né? Muito pouco, realmente não. São assim, raríssimas. Agora com o trabalho do planejamento estratégico eu devo vir ainda mais algumas vezes esse primeiro semestre. E você é uma pessoa típica do interior, como é que se adaptou numa comunidade tão difícil e complexa como é a cidade de São Paulo? Na verdade, eu sou paulistana. Eu estudei, nasci, cresci em São Paulo, tudo, e vim para o interior. Você veio para trabalhar. Eu vim para trabalhar, mais né? fácil. Mas acho que eu me adaptei bem à vida interiorana, mas aí por facilidade de acesso, de locomoção, eu retornei à capital. Que leitura você faz desses movimentos sociais? Porque tem protestos de tudo quanto é tipo. A gente à distância, a impressão que dá é que tem sociedade organizada no meio, tem baderneiro, terrorista,
e até vários partidos políticos fazendo movimento, e o povo completamente... Acho que o povo já não está apoiando tanto, já viu que também não está conduzindo a nada esses quebra-quebra. Que leitura você faz dos movimentos? Eu faço a mesma leitura do uso das drogas. Mesma coisa. É a mesma leitura. Eu acho que é uma forma de mostrar à sociedade o quanto nós estamos frustrados ou decepcionados com o mundo atual. E a manifestação é sempre uma forma de demonstrar essa insatisfação. Então eu vejo muito isso. Mas ao mesmo tempo a leitura que eu faço, principalmente quando o movimento vem das pessoas mais jovens, é o desconhecimento hoje, algo que nós tínhamos no passado, e uma falsa tentativa de resgatar esse convívio, esse conhecimento político. Eu acho que a nossa geração era muito mais politizada, talvez, Tenha dúvida, do que esse pessoal hoje mais jovem e que se manifesta por aí. Não sei se é uma leitura errada, mas é o que eu percebo sempre nesse sentido de confrontar e de comparar gerações. Eu acho que tem isso que você falou, mas tem sociedade organizada por trás também, e usando pessoas até contratadas. Com certeza. Eu acredito que deva ter também. Como é que você viu? Até agora ainda não estabeleceram qual é o fundo de garantia, mas a regularização do empregado doméstico. Eu vejo como uma forma muito positiva, que era uma relação que já vinha regulamentada, mas não com a amplitude de direitos. Então, se todos são empregados, acho que todos têm que ter a garantia da mesma prestação de direitos, ou a mesma garantia e proteção social. Então, eu vejo como uma coisa muito boa. Enfim, eles eram párias da sociedade aí, né? Mas o que nós logo de início sentimos foi que talvez isso fizesse com que a mão de obra doméstica fosse sair do cenário e dar margem aí a relações temporárias, a outro tipo de relação que não a de emprego. Né? Imagino que sim, tenho essa impressão. Porque transferiram para uma pessoa física encargos sociais muito altos. Estranho, muito estranho. O doutor Natanael, ele é advogado. Ele pergunta assim, doutora, por que os juízes, desembargadores e ministros têm direito a 60 dias de férias, diferentemente dos outros trabalhadores? Porque está na lei orgânica da magistratura, e foi uma conquista da classe, não só os juízes, mas os promotores também, né, em razão talvez do excesso de trabalho, que é, acho que a segunda profissão mais estressante, depois a dos controladores de voo, é o magistrado. Tem uma pergunta aqui, mas eu tenho a impressão que não envolve a justiça do trabalho, é uma pessoa pedindo a sua opinião. Desembargadora, o proprietário de uma casa na Coab entrou com uma ação contra a seguradora que tem o seguro da casa por conta de algumas avarias no imóvel e ganhou em primeira instância essa demanda. No intervalo entre a vitória em primeira instância e o recurso da seguradora em segunda instância, ele vendeu a casa. Esse seguro que está por sair pertence a quem? Ao primeiro ou ao segundo proprietário? Isso é direito civil, né? É direito civil, e aí eu também não posso me manifestar sobre situações judiciais fato, né? Pendentes. Claro. Este é um trabalho, o que eu aconselho é procurar um advogado, que aí é a função do advogado orientá-lo. Mas isso seria um advogado civil, né? Um advogado de natureza civil, que entenda, não é uma questão trabalhista. Completamente fora do esquema. Eu não sei, a impressão que eu tenho, que você já colocou que você acha que não, mas eu tenho a impressão que o relacionamento patrão-empregado vai sofrer mudanças muito grandes, principalmente por causa de tudo que está acontecendo na Europa, eu acho, entendeu? Né? Onde
quem deu muitos direitos e hoje não consegue sustentar os direitos, Exatamente. entendeu, né? Você conhece bem, fez doutorado na Inglaterra, na Itália, pode falar? Eu acho que é um problema generalizado. Nós temos uma Constituição, a Constituição Cidadã, que garante muitos direitos, mas na hora do exercício desses direitos e do cumprimento dessas garantias, as coisas se dificultam, até mesmo pela fragilidade do judiciário, pela falta de estrutura física mesmo de todo o judiciário. Tanto que, para tentar solucionar, diminuir um pouco a demanda, nós estamos aí com o processo judicial eletrônico já em andamento, que é outra questão irreversível no judiciário e que muda demais o comportamento do cidadão, o comportamento do jurisdicionado, o comportamento do advogado e até mesmo do juiz, onde deixa de existir novamente o contato físico, né, entre as partes. Isso não prejudica a sentença de um juiz? O ato de ele ver uma cariação no vídeo, eu falo principalmente no aspecto criminal, entendeu, né? O ato dele não estar ali, pessoa, ele faz as perguntas por uma videoconferência. Por uma videoconferência. Eu acredito que sim. Eu saí da vara antes dessa tecnologia chegar, então ainda não cheguei a ter essa experiência. Mas o que eu sinto é que falta a intuição, o sentir do juiz no momento. Enquanto você está interrogando as partes, enquanto você está inquirindo, é o sentir. A própria sensibilidade. Exatamente. Né? Isso eu acho que acaba deixando um pouco de lado a sensibilidade, que é essencial no ato de julgar. É verdade. Doutora, a doutora Cristina tem compromisso agora 1h. Já estamos aí com 40 minutos de programa. O que você gostaria de falar para a nossa região? Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de voltar aqui à TV Prevê e gostaria de aproveitar o ensejo e convidar toda a comunidade jurídica a acompanhar com a gente a construção do plano estratégico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região para os anos de 2015 e 2019. No nosso site, no trt15.jus.br, todas as pessoas vão encontrar as datas e os locais das reuniões. E conseguir, quanto maior o número de pessoas, melhor nós podemos construir um tribunal para o futuro. Esse é o meu convite. Foi um prazer receber você. Prazer, aqui, Duda. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você é uma mestra de mão cheia, mas agora desembargadora, então não anda exercendo a função de nota 10 como professor. Eu que acompanhei alguns aspectos e é maior a pessoal de Bauru tinha uma verdadeira adoração pela professora Cristina, Maria Cristina. Obrigada. Chegou uma sentença aqui de uma pessoa que é advogada também, acho que já estamos em cima da hora já, né, na Índia. Que interessante isso daqui, eu vou fazer do Pedro Valentim. Ele fez essa reclamação outro dia e como envolve relacionamento de trabalho, eu tenho a impressão que você vai gostar de responder. Desembargadora e professora. Não sei se o Pedro não chegou a ser teu aluno, não. Já estamos fazendo levantamento, inclusive de informações, para algumas repartições públicas municipais aqui de Bauru, no sentido de comprovarmos que está havendo apadrinhamento político e funcional nos concursos realizados. O Pedro denunciou os concursos aqui de Bauru, do DAI, da Indurb, etc. Não podemos generalizar, mas um exemplo que cito é que os últimos 3 concursos para procuradores jurídicos do município foram derrubados pela Justiça. Que interessante. E o Pedro, você lembra do Pedro Valentim? Lembro. Pedro, menino inteligente. Lembra.
Pedro hoje, na sua época, acho que ele não era advogado ainda, era? Não, ainda não. Olha, advogado, jornalista, professor de geografia, professor é mais ou menos assim, né? e um defensor de minorias, ele tem um valor social muito importante. Mas hoje é uma preocupação muito grande, tanto do setor público como do setor privado, em combater atos como este, né? E ter essa transparência. Tem que ter, né, Cris? Eu acho que no setor privado as coisas vão caminhar para uma melhoria muito profunda, em razão da lei anticorrupção que entrou em vigor no início de fevereiro. Bom, tá aí. Um orgulho muito grande para a TV Prevê, na sua história, contar com a inteligência da doutora Maria Cristina Mattioli. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.